Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos na nossa aula de hoje. Eu me chamo Jonathan Almeida, mais uma vez. Quem ainda não me conhece, aqui no portal eu ensino pessoas envolvidas com causas sociais a saírem do zero. E aí você já tem que agora falar junto comigo. E alcançar o primeiro R$ 1.000.000 em captação de recursos. Olha, Socorro, eu vi aqui, Socorro, você falou, viu? E aí continua mais. Transformar isso numa habilidade que, consequentemente, pode virar uma profissão e ainda ser muito bem remunerado por isso. Olha, aí a gente começa a entrar num jogo muito bom. E a gente já traz a temática de hoje. O despertar do captador visionário, desbloqueando o seu sem limites na captação. Hoje é o dia de eu desbloquear vocês na captação de recursos. Hoje vai ser uma aula sensacional. E eu vou começar mostrando uma imagem aqui para vocês. Eu vou espelhar. Quem já assistiu esse filme? Sem Limite. Filme muito bom, inclusive. Onde esse cara aí, ele toma uma pílula e ele começa a usar 100% da capacidade do cérebro dele. E parece ficção. Mas tem alguma coisa nesse filme aqui que é a questão de sobre sabedoria certa, aplicada na hora certa, e muda tudo. Muito bom esse filme. Quem não assistiu... E beleza, eu já... agora sim, agora vocês já assistiram, né? Eu não... Vocês ainda não assistiram esse filme, é bom, viu, gente? É um filme muito bom. O que acontece? Ele acaba tomando uma pílula... O pessoal está até pedindo qual a plataforma e tal. Já ficaram curiosos, né? Depois você pesquisa lá no Google onde é que tem e tal. E aí ele acaba tomando uma pílula. E quando ele toma essa pílula, ele obtém conhecimento e ele tem lapsos de memória que ele começa a fazer o que exatamente? Ele tem a sabedoria certa, ele sabe aplicar na hora certa, e aí muda tudo. Que tipo, por exemplo, Jonathan? Por exemplo, imagina um conhecimento que você começa a ter contato a todo tipo de informação, aí ele começa a ter uma capacidade cerebral de 100%, e ele tem os lapsos de memória que ele começa a aprender tudo, começa a ganhar muito dinheiro com isso e, assim, fica muito rico da noite para o dia. Só que tem um problema, faz mal. Isso vai consumindo ele. E aí cria dependência. E no final do filme acontece um negócio que ele... Enfim, aí você tem que assistir para ver o que acontece com ele. Mas é muito bom esse filme. Porque ele foi baseado num livro chamado The Dark Fields. E ali ele mostra a verdadeira virada. Ela não vem de mágica, ela vem de aprender a acessar a consciência de verdade. De uma forma que tenha clareza e que você tenha a questão de poucas pessoas acessarem. A Lúcia é um outro exemplo. Ela sobrepõe, né, o conhecimento no final, enfim. Mas, se foi baseado no livro, é exatamente isso que acontece quando você começa a entrar na captação de verdade. Quando você enxerga uma oportunidade e sabe exatamente o que fazer com ela. E é muito sobre essa questão que você fica com a sensação de que parece que tomou uma pílula. Mas, claro, não é droga. É visão, é método e é decisão. É visão, é método e é decisão. E eu venho hoje, chamei vocês para participarem também, todos hoje, porque isso tem acontecido numa velocidade muito surpreendente, a partir do momento que eu entendi isso também. E comecei a me conectar a conhecimento, depois de conectar ao conhecimento usando o método, que já é certo, que tem na cabeça, e aí isso começou a trazer resultado, e ter decisão de fazer. Porque já faz um tempo, pessoal, convenhamos, poucas pessoas conhecem o dia a dia daquilo que eu faço. Hoje eu trabalho com mais de 700 aldeias, monitorando projetos voltados para a área de saneamento. Hoje eu vejo o público-alvo que está na ponta. Hoje tem o portal para cuidar, todo dia tem conteúdo, e eu vou falar exatamente um propósito que eu fiz, que tem acontecido. E lá no final vocês vão ter noção disso. Fui convidado, para vocês verem, né? Fui convidado para fazer parte da integração de a construção programa. Olha, um programa nacional. Então vai ter dedo meu num programa nacional de saneamento indígena. Tive a oportunidade de categorizar as aldeias. Que tipo de aldeias são? São sedes, são periurbanas, são de território, são de caatinga, são fluviais, são, olha, sistema de águas, quais são, como os tratamentos são.
sistema de esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais. Então, para mim está sendo uma honra. Inclusive, amanhã eu vou fazer parte de um estudo, a arte do saneamento em territórios indígenas, um estudo desenvolvido pela Fiocruz. Enfim, e é uma grande responsabilidade, né? Então, ainda tem vocês, todo mundo, para trazer as aulas, trazer conhecimento. Então, olha só o quanto a gente começa a crescer nisso. Tem até um vídeo meu, outro dia eu vou trazer para vocês assistirem um vídeo meu, não é a pauta de hoje, mas um vídeo que eu saí no site oficial do Unicef. Lá está eu, em cima da caixa d'água, pregando o adesivo da água, Unicef, instituição. Nossa, para mim é um orgulho enorme. E quando eu falo dessa questão de você ter visão, ter método e ter decisão, por quê? Não basta ter a visão. Quando você tem a visão, o que vai acontecer? Quando vai ter a visão, quando você tem a visão, não tem método e nem faz nada, adiantou de alguma coisa? Adiantou. Adianta eu vir aqui falar de um monte de oportunidade, você não vai falar nada? Não adiantou. Beleza, você tem a visão, você sabe como fazer, mas não faz. Por quê? Não sei, John, tô com tempo, tô com trava, sempre deixo para depois, e assim vai. Às vezes está com medo, às vezes está inseguro, às vezes é inexperiente. Todo mundo começou de algum lugar e todo mundo vai errar. Eu erro até hoje. Então, quando você tem a visão, o que a gente traz aqui toda terça-feira? É visão. A gente está no meio de um evento. Quem está participando desse evento que está rolando? Das lives de 13 horas. Eu levanto matemática e venho trazendo, venho contextualizando. Ó, Eduardo, Marcelino, a Vânia. Eu nem sabia, Veridiano. Porque não está seguindo a gente no Instagram. Tá lá. Postei o stories hoje, completinho lá. Falando tudo ponto a ponto. Tem que criar esses conteúdos aí. Você fala um negócio que dá um trabalho fazer isso. Eu acordo 5 da manhã, já vou. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é dar uma lida na Bíblia, tomo um banho e já faço uma mineração de edital para postar no portal. Vocês estão vacilando, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas beleza. E por que eu falo sobre isso? Pessoal, hoje em dia eu tenho uma visão, eu tenho um método e eu tenho a decisão. Isso é muito importante, é muito forte para mim, eu preciso falar isso para cada um de vocês que estão aqui nesta noite, que já fazia um tempo que eu não estava querendo estar escrevendo tantos projetos, porque indiretamente eu faço parte de tantas captações que vocês não têm ideia, de mais de 30 milhões de reais só no ano passado, tirando as minhas captações diretas. Não, 30 milhões de reais, vocês não batem uma palminha aí, vocês não estão preparados para receber isso aí não, pessoal. Eu estou falando isso aqui justamente para eu motivar e falar para vocês, caramba, deu certo, foi bom, eu recebo, falo assim, eu quero fazer parte de 2025, tudo captado, dinheiro na conta, Walter. Não é aprovado em lei de incentivo, não, é dinheiro na conta, comprando as paradas, recurso mesmo. E claro, envolveu também incentivo, mas com patrocínio da empresa. É muito recurso, pessoal, é muita grana, é muito lugar no Brasil. Olha aqui, a Lúcia falou, quero ficar rico com você. E aí eu fico muito feliz de hoje estar falando sobre essas técnicas, e isso exige muito tempo, muita habilidade, e até a metodologia, o método vai melhorando cada vez mais, porque a gente já conhece outros caminhos de captação também. Ou seja, o que eu vejo um progresso? Eu acredito muito em gráfico. E a vida, ela é assim, de gráficos, é alto e baixo, alto e baixo. E você precisa fazer com que você se valorize tanto para você viver um nível de alta, ano após ano, ser melhor. E é o que tem acontecido com a gente. Ano após ano, a gente vai melhorando em captação, em tudo. E no período que isso começou a acontecer, e eu vou chegar nesse ponto que eu quero falar um negócio para vocês, que mesmo sem tempo, com toda essa correria, pessoal, apareceu uma oportunidade que eu olhei assim, eu estava minerando, e eu não estava, na época, eu estava com meus projetos, foi no final do ano passado, já estava no meio de evento, igual como está rolando agora, live todo dia, conteúdo todo dia, stories e tal, mais o meu trabalho, mais as viagens. Eu cheguei a participar de imersão de uma lancha, só para vocês terem ideia, durante a manhã, na imersão, eu estava na lancha e à tarde cheguei em casa já, em cima da hora da viagem, já almocei, já entrei na imersão. Então, tem período que é muito correria. E eu amo isso, demais. E aí chegou um momento que apareceu uma oportunidade em uma dessas minerações que, sabe quando você está atolado de compromisso, e aí você fala bem assim, capaz, eu vou tentar isso aqui porque parece que está muito fácil. E mesmo que você se arrependa depois, putz, para que eu fui inventar de fazer isso? Eu já estou tão ocupado, ainda peguei mais isso para fazer. Quem já passou por isso? Já passou por isso? Tá cheio de coisa para fazer. E ainda pega outra coisa que vai dar mais trabalho. Aí depois, ai, poxa, eu poderia não ter feito isso agora. Olha aí. Porque cansa, né? Cansa. Eu, olha aí. Esse eu aí é porque já aconteceu, viu? E tranquilo, né? Tem coisa que é bacana, tem coisa que já só para perder tempo mesmo e vida que vai.
E quando eu falo de decisão, você também pode decidir isso, o que fazer e o que não fazer. O não, ele tem que fazer parte, né? Eu não consigo fazer isso agora para conseguir algo melhor depois. Eu não posso fazer isso agora porque eu preciso fazer isso aqui e vou deixar isso aqui para fazer depois. E numa dessas, eu numa mineração, vi um edital aberto para o meu estado. E eu cheio de coisa para fazer. Eu falei, rapaz, eu vou olhar esse edital aqui e ver o que eu consigo fazer. Eu nem falei para muita gente, porque eu ia ter que escrever os projetos, submeter. E numa dessas, quando eu fui escrever, aí eu comentei com algumas pessoas me mandaram mensagem e eu chamei a responsabilidade, então bora fazer. E esse edital, inclusive, era o PNAB do Amazonas, Política Nacional Aldir Blanc. E eles pegaram e lançaram 12 editais. É igual como hoje lançou. Não sei quem acompanha, vou já falar sobre isso, inclusive. Mas para quem foi esperto, eu me tornei um minerador ambulante. Quem tá ligado nisso? Isso porque eu não posto todas as oportunidades que eu encontro num dia. É por isso que eu não aceito muita respostinha de dizendo, não tem recurso, não tem para o meu estado, não tem para minha região. Hoje em dia eu já não aceito mesmo. Assim, eu falo porque não tá sabendo buscar mesmo. E todo mundo sabe que tem método para fazer isso. Já tá lá, prontinho, para quem quer aprender, quem tá participando do evento, quem faz parte da nossa estrutura, vê que já tá tudo certinho. E aí, numa dessa, o que eu fiz? Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Foi uma história que eu vi esse edital, que era dividido em 12, e eu escolhi 4 pessoas. Eu falei, eu vou falar com essas pessoas. Por quê? Não precisava de CNPJ, para vocês verem, né? Não precisava de CNPJ, era no CPF. Eu olhei o CPF, eu hoje moro na capital mais indígena do Brasil, eu amo essa cidade, eu moro numa cidade paradisíaca, eu moro na capital mais indígena do Brasil, pelo menos tem lá na plaquinha da entrada da cidade, né? Não sei se isso tá no IBGE e tal, mas aqui tem 24 etnias, e é muito rico aqui de cultura, sabe? É um lugar muito bonito. Tem uma rocha aqui chamada a Bela Adormecida, ela é linda, gente. Ela dá para enxergar ela da minha janela, assim, quando eu acordo de manhã eu olho. Ela tá igual deitada, assim, numa rocha, a coisa mais linda do mundo. São Gabriel da Cachoeira. E aí, saiu esse edital pro Amazonas, concorridíssimo, né? E eu olhei e falei, vou fazer, vou tentar. No final das contas, consegui 3 pessoas ainda falaram comigo, tá? 4 pessoas falaram comigo. Das 4, na hora de fazer o portfólio de uma, inclusive era uma menina até da igreja adventista, fica legal o projeto dela. No portfólio não conseguiu ficar claro que ela tinha mais de 1 ano de experiência, mais de 2 anos de experiência, que o PNAB pedia nisso para a CPF. Aí ficaram 3 pessoas, das 3 ainda aprovaram o portfólio, e aí chegou a hora de cadastramento do projeto. E o que aconteceu nessa semana, pessoal? Quanto menos a gente tem tempo, parece que tudo acontece de uma vez só. Eu, sem tempo, foi na hora que começou a quebrar sistema de água. E nossa, é uma força-tarefa. Tem que mandar gente, tem material, tem que ver se tem material, e se acabou, como a gente vai fazer. E caramba! E isso eu fui resolvendo, e o tempo para escrever o projeto. Até que um dia, eu fui até o final e prorrogou ainda, estava com a informação que ia prorrogar. Faltava 2 dias para encerrar, eu falei, não, é agora. E aí eu convidei algumas pessoas para participar de um evento que foi histórico e foi marcante. Que foi um evento chamado, bora ver quem adivinha aqui. Qual foi esse evento? Que foi no final do ano passado. E bora ver quem acerta o nome do evento. Quem acertar eu falo aqui. 1h41, quase 5 horas da manhã. Exatamente. Ah, galera, já sabem, né? Foi até 1h41 da manhã. A gente falou de livro, a gente falou sobre estratégia de captação, a gente falou o porquê que eu estava fazendo aquilo. Nossa, vocês estão antenados, né? Foi de 10 da noite às 4h41 da madrugada. E eu só parei porque minha neném estava bem nenenzinha ainda, tá? Bem menorzinha. E aí ela estava chorando à noite, estava gripada, né? E, enfim. E fui até as 4h41. E eu lá conversando e falei, pessoal, hoje eu não vou ensinar um passo a passo. Hoje eu vou operar. Eu vou operar hoje, vocês vão me ver na prática. Porque tinha que ser, pessoal, que não tava, né? Por isso que teve uma vez na faculdade que eu falei, professor, não dá para estudar esse conteúdo aí, não. Eu tenho outros professores que pediram e a gente não tem tempo para estudar. Ele falou, o que tu faz de 1 da manhã e 5 da manhã? Eu falei, eu durmo. Ele falou, pois é, então para de dormir. E aí eu fiquei com aquilo, né? Aí uma vez eu escutei minha avó falando, meu filho, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu sempre fiquei nessa, né? Em alguns momentos eu precisei madrugar quando foi necessário. E às vezes eu sempre tenho essa sensação, se você madrugar uma vez, o que é o madrugar?
Não quer dizer no pé da palavra, mas se você puder dar um gás a mais, se você puder se esforçar um pouco mais quando você precisa tomar uma decisão, por exemplo, quando as coisas parecem que nada dá certo, que tudo vai desabar, desmoronar, e quando você precisa ter mais força, que é isso que faz fazer com que você dê o próximo passo que vai, às vezes, virar a tua vida. Quantos acreditam nisso? Que quebrar ciclos é poderoso? Quebrar ciclo é dolorido. Quebrar ciclos te deixa mais forte. E isso aconteceu. Eu falei, pessoal, vou quebrar esse ciclo junto com vocês. E agora? Quando tudo diz que não. Eita, veio até as músicas aí, né? Mas é verdade. E fomos pra cima e assistam-me na batalha. E tava lá degladiando. Plim, plim, cria projeto. E vê edital. E para vocês terem ideia, eu analisei o edital na noite. Em cima do edital, eu fui planejando e escrevendo o projeto no ao vivaço. E moral da história, foram inscritos 4 projetos e dos 4, 2 aprovaram. Foi concorridíssimo. Concorridíssimo. Do município, só os meus foram aprovados. Que eu escrevi ali no ao vivo. Veio gente escrever para cá e tudo mais. Teve um rapaz lá do município do interior que, participando de uma live como essa, ele pegou mais ou menos a ideia, escreveu e conseguiu aprovar para o município dele. Aqui do estado também. Assistindo uma aula assim como essa. Só que aí não é bom parar aqui. Vocês estão ligados nisso? E aí o que eu fiz? Escolhi, e num deles, inclusive, foi um de dança e foi outro para uma comunidade indígena. Olha, isso me conectou muito e hoje eu só conto a vitória quando ela acontece, só conto a vitória quando o juiz final apita. E porque já faz um tempo que eu tô nessa correria, e eu não gosto de criar muita expectativa, vai. Eu sou um cara pouco expectativo, mas eu tenho muita fé, porque o excesso de expectativa ele pode gerar ansiedade. E quando você se torna uma pessoa ansiosa, não é boa, não. Você tem que controlar as suas expectativas. Vai levando, vai agradecendo, vai ficando feliz. Não precisa depender 100% daquilo, que algo que a tua felicidade, a tua alegria está dependendo daquilo. E eu sou assim até hoje, sabe? Não é frieza. É se controlar mesmo e começar a ir plantando e focando e pronto. E foi aprovado, um não foi, aí teve que entrar com recurso e voltou e criou conta e eu estava viajando e teve que criar em cima da hora. E quando foi hoje, teve uma pessoa que eu falei bem assim, ó, eu não vou cobrar nada de você como captador agora porque eu acredito no teu trabalho, assim, eu fiz porque eu quis mesmo. Mas claro, eu tô lá dentro. E no projeto, falei, ó, depois do projeto, aí sim a gente vai conversar, vai tratar. Eu falei bem assim, e eu não vou ficar o tempo inteiro nesse projeto, tá? A gente vai fazer junto, você vai participar, você vai ficar no Corujão comigo também, que você já conhece o portal, já sabe como a gente trabalha, e ele é daqui da cidade também. E aí, na primeira vez, eu falei, traz o documento aqui, porque eu tô precisando para agora, que vai ser assim, assim, assim. Na hora ele apareceu lá, bora escrever aqui o teu primeiro. Eu tava lá no outro prédio. Você entendeu a ideia? Então vamos para cima, vamos junto. Eu falei, ó, aqui, ó, só aí a primeira lista, tá aqui teu acesso, agora acompanha, fica verificando aí, que eu não vou verificar para ti, fica olhando para ver se o projeto, em que fase tá, e ele ia. Ah, professor, precisa tirar CND, não sei como é que é o documento. Eu falei, vai lá no edital, qual item está pedindo isso? Ó, tá vendo aí? Então, isso aí você vai pegar esse link, coloca ali, ah, professor, deu esse problema aqui. Ó, calma, tá vendo como é que faz aqui? Ia lá no GPT, olhava, às vezes, olhava no Google mesmo, às vezes eu já sabia, e ó, faz desse jeito e tudo mais, e a gente foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. E bom, lá da história que foram escritos 2 projetos para ele. E dos 2, que um era do audiovisual e o outro voltado para artesanato indígena, foi aprovado. Hoje. Foi aprovado não, caiu a grana na conta. Ele falou, ó, o dinheiro tá na conta. Opa, o dinheiro tá na conta. E durante esse caminho não foi tão fácil, porque tinha situações que ele precisava estar aqui na cidade e o negócio, né, ia apertando, e estava dependendo dessa grana aí para comprar as coisas. E esse projeto representa tanto para mim, porque ele vai trabalhar com artesanato, que é o projeto que eu vi a minha mãe a vida inteira tentando recurso para ele. Isso é forte, né? Isso é forte. A gente conseguiu fazer algo para ajudar comunidades indígenas, que é uma coisa que eu sempre via minha mãe querer fazer isso. E sofria, gente, não conseguia muitas vezes. E hoje eu vejo, tipo, vai dar oportunidade para 50 artesãos fazer oficina, fazer as suas artes, depois fazer uma feira de venda. Nossa, como eu queria, e ainda vai acontecer, mas fazendo o que minha mãe precisou lá no passado. E a gente ainda vai fazer isso. E quando eu vejo isso acontecendo, isso me enche de felicidade.
Porque se eu me deixasse levar, se eu me deixasse aquelas pessoas que lá no começo falaram que não tinha recurso, que tinha que conhecer político, fulano, não sei o que e tal, isso não teria acontecido agora, não estaria acontecendo. Eu não dei desculpinha, eu levei a madrugada inteira, trouxe pessoas comigo para ver no ao vivo. Aqui eu não falo da teoria, sabe? A gente matou a cobra juntos e a gente não mostrou só o pau, a gente mostrou a cobra morta. Tá lá, ó, tá aqui. E tudo isso tem muito com visão. Não foi mágica, pessoal, não foi. Foi estratégia. Foi como se eu tivesse tomado a pílula do Sem Limite naquela noite. E quem estava participando ali, convenhamos. Eu me transformei numa noite para criar 4 projetos numa noite, analisando o edital e escrevendo tudo. Nossa, John, escreveu 4, aprovou 2, sim, mas os 4 criados numa noite. E a minha pílula ali, ela foi o conhecimento que eu acumulei ao longo desse tempo. E na hora que eu precisei criar, a ação estava ali. E quando você sabe exatamente como captar, você deixa de ser o refém da sorte e passa a provar esse destino. E é sobre isso que eu estou falando, que eu já me tornei um captador ambulante. Hoje eu estou minerador ambulante, todo dia postando oportunidade no Instagram, não é? Quem tá aqui sabe, todo dia postando lá. E o que vai acontecer eventualmente? Isso vai começar a acontecer muito na vida de cada um, porque além de ajudar as pessoas lá, que era o projeto da minha mãe no início, eu estou ajudando alguém, que inclusive está participando aqui da reunião, a enxergar a possibilidade de ter profissão, a conseguir ajudar a comunidade dele também. Está abrindo uma associação e estou abrindo os olhos, meu nobre, tem muito recurso aqui para tua região, mas eu não vou fazer por você. Vem aprender comigo e olha o resultado que começa a vir. Hoje está trabalhando com a gente, está ajudando a gente e só tende a crescer. E estava lá na aldeia, ele falou que estava com problema de energia, não tinha internet, ó, para vocês verem, né? Está se esforçando. Você acredita que ele falou isso reclamando? Não, não, foi só um comentário do porquê, né? Andar fazendo um dia, porque ia lá, batia, voltava e essa situação acabou aqui. E tem uma coisa que eu mostro agora sobre a questão visionário. Hoje eu falei sobre se é possível viver da captação de recursos. Quantos acham que é possível viver da captação? Hoje eu falei sobre isso. Viver da captação. Eu falei. Fiz uma enquete. Sim, eu tenho certeza. Eu, para cima. E é bem possível. E eu percebo agora que nós somos, aqui do portal, tá? Nós, todo mundo que está aqui nessa noite. Porque se você já está aqui, é porque você já faz parte, você já está gerando conexão junto com a gente. Se você está aqui, você já está provando a pílula. É a pílula de acreditar, é a pílula de ver a tua vida mudar. Vocês acham que nesse caminho a minha vida e a do David não está mudando? Foi quando a gente caiu, teve a sacada de que, um exemplo, agora, eu estava com um projeto, eu estava chegando em casa, e aí tinha a colega, que é advogada lá, e ela é do projeto e também já trabalha há um tempo no governo. E aí, era 6 da tarde, no meu horário local aqui, 6h20, eu estava chegando em casa. Estava em reunião, estava chegando em casa para tomar um banho para vir dar aula. E aí, a gente topou num mercado, assim, aí eu comentei, né? Agora que eu tô indo para casa, tipo, conversei, né? Ela falou, caramba, amiga. Eu falei, vou tomar um banho e vou dar aula agora. Ela falou, nossa, cansativo, né? Aí eu falei, tu sabia que não? Aí eu falei, é mesmo? Mesmo o dia inteiro que tu sai da instituição ali, tu ainda vai dar aula? Eu falei, sim, não, porque hoje, por exemplo, lembra daquele edital que deu problema lá no portfólio de vocês? Hoje 2 foram aprovados, R$60 mil. E ali dentro, eu estou como captador interno também, e ainda tenho visão de dentro do projeto em relação ao fornecimento. Ou seja, eu estou feliz também, porque isso vai voltar financeiramente. Pois é, né? Aí não cansa tanto. Eu falei, pois é, e aí é por isso. Tu não quer fazer pra gente não, ser o nosso captador? Eu falei, não, por enquanto não. Vem aprender com a gente. Nossa, eu vou fazer, e aí é questão de decisão. E por que eu fico feliz? Porque tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que é justamente uma oportunidade e como é importante você mapear e pensar em ser um captador, uma captadora visionária, no momento em que você enxerga a oportunidade. É naquele momento que você tem que parar, pensar e agir. Não agir pelo impulso e dar uma pausa e pensar com estratégia. Parar, pensar e depois agir. Porque às vezes você vai pensar e não precisa agir. Aí que você descobre, opa, eu pensei bem, acho que eu não vou agir aqui. Ou ainda você pensou assim, não, eu preciso tomar essa decisão. Isso vai te economizar muita dor de cabeça. Vai por mim.
Isso em relação a criar um projeto é muito estratégico também, tá? É muito estratégico. Por exemplo, eu vou mostrar aqui a construção de um projeto e como eu consegui me colocar dentro do projeto. Cadê o Marcelino? Tá por aí? Tá por aí, Marcelino? Se tiver, dá um joinha aí. Ou levanta a mão, aí eu consigo te ver por aqui. Problema de conexão, tenho certeza. Mas beleza. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês a questão de estratégia, tá? Qual é o tema da aula de hoje? Quem lembra? O despertar do captador visionário. Eu quero que vocês despertem a captação visionária na mente de vocês também. Olha, o Marcelino respondeu aqui. Ó. Quero expressar minha profunda gratidão a todos que estiveram ao meu lado, me apoiando e incentivando com cada passo dessa jornada. Principalmente o Portal Captador, cada palavra que aprendi até agora. Cada gesto e cada presença fizeram toda a diferença. Estou imensamente grato por tudo que vivi até aqui, por poder contar com as pessoas que estão no meu caminho. Muito obrigado, Jonathan, de coração. Tamo junto, meu nobre. É que nem o seu pai falou para você, né? Esse é só o primeiro degrau. Aí o resto é com a gente. O resto a gente vai andando. Meu pai também me deu a oportunidade de andar no primeiro degrau. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Como que foi pensado esse projeto. É quase que uma pequena construção de uma engenharia reversa. Outro dia eu posso trazer os detalhes dessa engenharia reversa. E aí eu vou mostrar algumas informações, por exemplo, na hora que teve ali o conselho, e claro, isso foi feito muito de parceria, tá, gente? Foi de extrema importância o Marcelino ser alguém virado também. Foi uma construção. Eu dei o gás ali, o Marcelino também, a hora que eu precisei destravar tudo para deixar ali, ó, tá aí, ó, tá no pódio. Agora, para pegar o prêmio, vai lá, velho, precisa tirar isso, precisa fazer isso, precisa, sabe? É porque eu também queria que ele visse o outro lado da coisa, né? Não ficar ali esperando, deixa que só chega a aprovação, aí depois a gente vê. Não, bora fazer junto. Por quê? Eu não quero só conseguir grana pra galera, eu quero que a galera também sinta essa emoção de fazer parte do processo e a emoção que é sentir você conseguir o recurso, de você conseguir submeter um projeto, de você conseguir sentir que está aprendendo, de você sentir que está andando na direção certa. É muito sobre isso. E aí ele foi lá e começou também a pegar as informações e me perguntava, e juntos a gente conseguiu fazer isso acontecer, sabe? E não tem nem a ver tanto com questão de valor financeiro. Valor tal, não foi nem uma captação de milhões. Olha que o tempo inteiro tem gente que manda tanto assinatura de contrato, por exemplo, assinaram. Tá fechando o contrato direto. Hoje o esposo dela fechou o primeiro contrato. Ela até ficou feliz, ó. Ela que começou hoje, o marido, ela já ensinou o marido dela a fechar contrato, gente. O marido dela, que conheceu a gente depois, que veio participar da nossa estrutura, fechando contrato de prestação de serviço. E eu vou falar um negócio mais para vocês, tá? É observação e precisa anotar. E vocês lembram que eu falei que ainda esse ano iria chegar em mais de 900 mil organizações da sociedade civil no Brasil? Adivinhem só, passamos de 917 mil instituições da sociedade civil no Brasil hoje. Isso quer dizer que tem muitas organizações querendo serviços, tá? Abram os olhos. Tem muito recurso, instituições novas, cadê elas, como encontrar, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui, foi esse projeto construído, um deles construído nessa madrugada. E tem uma coisa que eu vi de muito interessante aqui, deixa eu ver se eu consigo só... Pronto, mostrar o projeto aqui para... Tá? Vou mostrar pelo menos essa parte de como ele ficou construído dentro do sistema. Foi um projeto de artesanato, deixa eu espelhar para vocês olharem aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui foi um projeto de R$30 mil, tá? Que vai beneficiar algumas aldeias indígenas. E aí aqui dentro, olha o que foi possível comprar aqui, ó. Palha natural, aí tem justificativa, tinta natural também, ferramenta para construírem os artesanatos, fio de costura, aí contratação de facilitador, vai dar para contratar 2 facilitadores para lecionar lá dentro dessa oficina, alimentação, ó, refeição, aí vem aqui a produção de material de divulgação, ó, organização de feira cultural, a logística no caso. Tem uma coisa aqui que eu não acreditava muito que daria certo, isso eu falei no dia do Corujão, que foi justamente aqui nessa... Foi justamente bem aqui, tinta, palha, produção. Deixa eu tentar tirar o zoom aqui se aparece mais. Foi um item aqui que eu não acreditava muito que ia ser aprovado, que foi esse aqui, ó, transporte, ó. Transporte, combustível para deslocamento, ó.
para as aldeias, sabe? A gente conseguiu aprovar a compra de combustível, para vocês terem ideia, né? E sendo que é um pouco burocrático. E o interessante aqui, ó, é que entrou a questão de 2 profissionais, o pagamento de coordenação de projeto e também assistente de produção, ó, do projeto. E o que é interessante, que é justamente, lembra que eu tinha falado para vocês que não permitia a aprovação, o pagamento do captador diretamente no projeto, para colocar uma especificação. E vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês foi essa estratégia aqui. Então, eu me cadastrei como especialista em captação de recursos, com experiência na área cultural, e aí falando sobre análise, iniciativas, ou seja, moral da história. Quem gostou da live hoje, dá um joinha aí, bate uma palminha. Quem gostou, quem sabia dessa quantidade de informação, e passei hoje uma estratégia muito legal para vocês, né? Hoje eu quero que cada um de vocês escolha despertar e também poder transformar isso numa profissão. Meus nobres, por hoje, obrigado pela participação de todos. Agradeço a todos vocês por esperarem aqui, ficarem. Uma pena que a chuva estragou hoje. O meu é iniciar uma discussão com vocês aqui, não consegui responder, a internet cair de novo, mas por mim, eu ainda abriria para quem está de mão levantada aí. Mas na próxima terça-feira, de novo, a gente tem a oportunidade de trocar ideia, de conversar. E mais uma vez, muito obrigado. Venham captar recursos com a gente e venham entender esse novo mercado muito lucrativo que transformou a minha vida, tem transformado a vida de tantas pessoas no Brasil e, claro, pode transformar a sua vida também. Abraço, meus nobres.